Petrobras, seu Radiovaldo Costa. Vamos lá. Política de preço. Voltando. O presidente da Petrobras falou recentemente que o litro da gasolina sai da refinaria a R$12. Tá caro? Não, o presidente tá mentindo. É diferente. Peraí, você tá dizendo que o presidente da Petrobras é mentiroso? Tá mentindo. Quem tá dizendo aqui é um trabalhador da Petrobras de 35 Mas anos, o cara é general, que conhece rapaz. aquela empresa mais do que ele tá mentindo. E vou dizer por quê. Meu negócio é quem entrou no programa aqui é fala técnica. O cara é general. Técnica. General. Você tá dizendo aqui, que o general é mentiroso. nesse momento eu não vou falar de política. Agora, dessa técnica aqui, modéstia à parte, eu tenho pós-doutorado. Aí eu conheço. Vamos lá. Vou falar aqui de uma coisa que eu tenho propriedade. Diga. Certo? 1 litro de gasolina no país, obrigatoriamente, por lei, tem que ter 27% de álcool. Por questões ambientais, para minimizar os impactos de poluição da gasolina. Isso significa dizer que em 1 litro de gasolina tem 730 ml de gasolina, 270 ml de álcool. A Petrobras não produz álcool, produz gasolina. 1 litro de gasolina na refinaria Landulfo Alves, aqui a 80 quilômetros aqui da cidade, custa R$ 2,78, gasolina pura. A Petrobras vende para as distribuidoras gasolina pura. A distribuidora recebe a gasolina pura. Por lei, ela é obrigada a botar 27% de álcool que a distribuidora compra e faz a mistura, que a ANP de vez em quando vai nos postos para aferir se tem lá 27% realmente de álcool na gasolina. Então, sendo assim, Caio, para cada litro de gasolina vendido na Bahia, a Petrobras recebe R$ 2,04. Só que não recebe... Você tá dizendo que o cara é mentiroso por 0,04? Não. Ele não recebe por 1 litro. Ele recebe por 730 ml. É diferente? Claro. É diferente. 1 litro de gasolina custa R$ 2,78. Ele faz um jogo de palavras que, para as pessoas que não têm, infelizmente, esse conhecimento, poxa, a Petrobras, 1 litro de gasolina custa R$ 2,04? Não. 730 ml de gasolina custa R$ 2,04. 1 litro de gasolina custa R$ 2,78. Agora a pergunta mágica, voltando para a discussão anterior. Por que chega a R$ 6? Não, voltando à discussão anterior. O povo paga R$ 6. Vem cá, gasolina então, 1 litro custa R$ 2,78 hoje, litro puro, gasolina pura, na Relan. E Dilma custava quanto? Mas Dilma... Não, vou voltar atrás, porque a gasolina atrás, lá em Dilma, era R$ 3,20, R$ 3,10. Hoje o preço da gasolina nos Estados Unidos é quanto? Vou chegar lá. Quanto custava em Dilma? Você, meu amigo, vai saber agora. Em Dilma, a gasolina custava R$ 1,12. R$ 1,12 na Relan. Quase que multiplicou por 3. É por isso que o imposto aumentou. Hoje nos Estados Unidos, quanto é que custa? 1,12, Caio. Agora veja, por que era 1,12? $3,19 nos Estados Unidos. Ô Caio, por que era 1,12 em Dilma e passou para 2,78 agora? Em 7 anos, nós tivemos 300% de inflação no país? O salário mínimo aumentou 300%? O que justifica um produto aumentar 300% em 6 anos. O preço do barril do petróleo aumentou. Exatamente. Aí você quer brigar com a OPEP. Não tô brigando com a OPEP. Aí vou dar outra informação que você não tem. Quer brigar com a Venezuela, com a Arábia Vou dar Saudita. outra informação que você não tem. O Brasil produz 2.700.000 barris de petróleo por dia. Consumimos 2.700.000 barris de petróleo por dia. Processado em 13 refinarias da Petrobras. 70% desse petróleo sai do pré-sal. A Petrobras produz petróleo pesado, na sua grande maioria, principalmente do pré-sal. As nossas refinarias, com exceção de Recife, Abreu e Lima, processam petróleo leve. Certo? Petróleo não é igual, é diferente. O que é que a Petrobras faz? Ela pega petróleo pesado, exporta a $70 e compra petróleo leve a $70 para poder misturar com pesado e as refinarias terem capacidade de processamento. Sendo assim, é uma conta de chegada. Vendo a 70, compra 70. Ou seja, vendo 500.000 barris por dia, compro 500.000 barris por dia. Vendo a 70, compra 70. Não dá nenhum déficit, nenhum ganho para cima ou para baixo. Isso aí, camaradas, vocês já entenderam. Beleza. Só que sabe quanto é o custo, Caio? Para você não cair da cadeira, da extração do petróleo, do pré-sal, 70% do barril da produção nacional, o menor custo de extração do mundo. Nem na Arábia Saudita produz petróleo tão barato quanto aqui.
8 dólares o barril. A Petrobras produz um produto a 8 dólares e vende para mim, para você e para o povo brasileiro a 70. Isso é um negócio da China. Não tem sentido eu produzir um produto a 8 e vender ele quase que a 10 vezes dentro do próprio país. Era diferente. Sabe por quê? Porque tinha custo de produção, Caio. Sim, aqui produzia por quanto e vendia por quanto? A gasolina era 3,10? Não, você... A gasolina era 3,10? Não é essa. Aqui nós tínhamos... A extração custava quanto para a Petrobras? Custava um pouco mais do que os 8 dólares, porque... E comprava por quanto depois? Caio, a prova de que vendia mais barato era o preço dos derivados. Não é a prova que vendia mais barato. Cara, veja só. Diferença. Ela vendia por quanto e recomprava por quanto. Caio, eu não vim aqui para defender o PT nem para atacar Bolsonaro. Não, eu tô querendo. Eu vim aqui para uma coisa. Eu vim aqui primeiro para esclarecer o que é a política de preços, que a população não sabe, explicar o que é PPI. O que é PPI? Você que está em casa, que vai ouvir falar um pouco nisso aí. PPI é preço de paridade de importação. Política de preços da Petrobras, implantada por Michel Temer em 2016, quando tinha na presidência da Petrobras Pedro Parente, que convenceu Temer de implantar essa política. Você está trazendo um modelo que deu errado. A Dilma quebrou a Petrobras. Não quebrou por causa disso, Caio. Não quebrou, Caio. Caio, de Petrobras, entre eu e você, me desculpe, conhece eu. Não, o Brasil eu conheço a Petrobras, cara. Não é verdade, Caio. Até você tá reproduzindo fake news. O Brasil Mas é verdade, Caio. Qual foi o ano que a Petrobras teve prejuízo, Caio? Nunca, né? Não, eu tô perguntando qual ano. Prejuízo contábil. Nunca. Existe cartel em Alagoinhas. Por que a cidade de Alagoinhas tem o combustível, um dos combustíveis mais caros? Existe cartel, na sua opinião? Não sei, é difícil precisar isso, porque cartel é algo que, para se identificar, Luciano, depende de vários fatores. Como a gasolina, eu acho até que em alguns anos atrás já teve indícios disso por conta dos preços praticamente iguais. Hoje esse preço não é igual nos postos. Tem posto que vende mais barato, posto que vende mais caro. Então isso desqualifica a questão do cartel. O problema do preço da gasolina não é cartel. O problema do preço da gasolina é PPI. É preço de paridade de importação. Aí, Caio, eu vou voltar para julho. Caio, já lhe disse, me desculpe, Caio. Sinceramente. Mas você quer negar uma realidade mundial. Não, Caio, eu tô colocando aqui a gasolina hoje vendida nos Estados Unidos. Caio, o litro é 3 dólares e 19. Ganha em real. O povo brasileiro não ganha dólar. Vamos mudar pro real na época de Dilma. R$2. Se fosse pro Brasil a 3 dólares e 19, seria quanto? 3 vezes 2? 6. Ô, Caio. Seria até mais caro do que hoje. A Petrobras hoje, em julho, anunciou o maior lucro da sua história em 6 meses. Sim. 43 bilhões de reais. Em 6 meses. Esses 43 bilhões foram conseguidos principalmente por causa do PPI. Porque eu não tenho como vender um produto a 70 dólares quando ele custa 8. Vocês precisam entender isso. Para recuperar a empresa. Não tem recuperação. Às custas do sacrifício do povo brasileiro? Não sou eu que tô dizendo. Do povo que hoje que não cozinha, lugar de cozinha. As custas da corrupção que se abateu sobre a Petrobras. Caio, qual foi o custo? Não sou eu que estou dizendo. Qual foi o custo da corrupção na Petrobras? Não sou eu que estou dizendo. É economista da Fundação Getúlio Vargas. Qual foi o custo da corrupção da Lava Jato? Você quer fazer o quê? Um rastreado ou o que aconteceu? Não, a Lava Jato apresentou um custo à corrupção. Você sabe que foi muito mais do que isso. Qual foi o custo? Sabe que foi muito mais do que isso. Caio? Foi muito mais do que isso. Qual foi o custo? Incalculável. Caio, você infelizmente está tendo aqui um posicionamento totalmente tendencioso. Você quer criminalizar. Você defendendo a política de preço da Dilma. Eu estou defendendo que técnica. É o mesmo da Venezuela que subsidia a gasolina e mata o povo lá de fome. Não é verdade, Caio. Não é verdade. Você não conheceu. Eu já tive na Venezuela, cara. Não, o povo passa Eu já tive na Venezuela. Estão invadindo Manaus, invadindo Rondônia. Eu tô falando aqui de preço de gasolina. Não, o que você falou da Venezuela não é verdade. Eu já tive. A Petrobras subsidia gasolina. A Venezuela é a gasolina mais barata do mundo. E o povo pobre. Do mundo. Você sabe quem implantou esse preço da gasolina? Quem foi? Foi Chaves? Diga. Não foi. Foi os militares quando governavam a Venezuela. Sim. Isso é uma cultura venezuelana. Os melhores índices da América Latina de desenvolvimento. Não, isso é uma cultura venezuelana. A gasolina, o governo dá de graça pro povo. É cultural. Isso foi implantado na década de 70, quando era governado por uma ditadura militar. E nem Chaves, que tentou, conseguiu mudar isso. Lá um tanque de gasolina custa R$5.
E o cara acaso Sim, foi o quê? Mas eu não estou falando disso. Eu quero dizer que você está errado em relação à política de preço. Sim, você está errado. Pronto, quem é que pratica essa política de preço que você defende? Diga um país que pratica. Pronto, vamos lá. Tem países que... A Arábia Saudita produz, o Irã produz, os grandes produtores utilizam... Você que assiste a TV, que vê a vida do Irã, a política Caio, de preço do Irã é que ele defende. Então eu quero saber o seguinte, Caio está defendendo aqui que a Petrobras tem que extorquir o povo brasileiro. O que eu estou defendendo a gasolina tem que que o governador Rui Costa abra mão da arrecadação que ele tem, que teve aumento, e o Petrobras e que defende o povo. Então, peraí, você está dizendo que a Petrobras tem que usar para combater as desigualdades, ou tem que ter lucro para sobreviver a empresa, mas o governo estadual tem que abrir mão do imposto que é investido em saúde, que é investido em educação. E não estou falando de Bahia não, viu, Caio? Porque o que você está defendendo para a Bahia, você tem que dever para o Brasil todo. Então significa que os estados têm que abrir mão do imposto que é usado para reverter as desigualdades que você fala, mas a Petrobras não pode abrir mão da política de preço para dar dinheiro para acionista. A Petrobras, acionista não, para acionista só não, para petroleiro também. Dos 40 o dividendo de lucros da Petrobras. Não, sim. Caio, não fale isso. Tá difícil. Pessoal, infelizmente tá difícil. Você falou aqui que eu estou defendendo uma política de preço da Petrobras. Eu estou defendendo justamente a capacidade da Petrobras de fazer investimento. É uma empresa de economia mista. Nós temos que defender, sim, o direito do capital privado, o direito dos acionistas, mas também, sobretudo, a capacidade da Petrobras de fazer investimento justamente para aumentar a sua produção. Eu, enquanto gestor público, eu tenho que defender os interesses do que eu digo agora, eu assim. Agora. Não, não é eu, Radiovaldo. Eu, presidente da República, governador, prefeito, precisa defender os interesses da população. Agora, sim, os interesses da Petrobras não é interesse da população, não gera emprego, extorquindo a população? Não, quem extorque a população é o imposto. 45% do combustível brasileiro é imposto. 40, Caio, corrigindo. 12 federal... 28 estadual, 45. 12 federal. Nem Bolsonaro vai abrir mão dos 12, certo? E também os governadores não vão abrir mão do ICMS. E o ISS? Não tem ISS no imposto. Não, no posto da gasolina tem. Não tem na gasolina. Tem. Caio, esse é o problema, 40%, Caio, você, 45%. Eu saio daqui hoje assustado, porque se você, que é um cara esclarecido, não tem o domínio das informações, imagina o povo. Agora, o senhor governador, que teve um aumento de arrecadação estrondoso, né, principalmente com o aumento do preço da gasolina nesse tempo todo, né, que poderia diminuir. Ou você quer me dizer que o governo do estado não teve aumento de arrecadação com esses 28%? Mas é claro que tem, porque então, a base da Petrobras aumentou. Então pronto. Então mas qual o problema? Chegou no cimo da questão. Mas então, eu estou defendendo que a base de cálculo diminua. Sim, então. E a base de cálculo... Então chegamos a um consenso. A base de cálculo a base de cálculo diminuir é deixar de dar dinheiro para acionista. Não. A Petrobras dos 43 bilhões... E para dar para político. Dos 43 bilhões de acionistas... Não estou dizendo isso. Não falei isso em nenhum momento. Eu quero que a Petrobras... Hoje nós estamos com a maior inflação nos últimos 20 anos e a Petrobras é responsável por isso graças a esse governo incompetente. É um governo que não tem política econômica. O governador Rui Costa ou o governo? O governo federal que é incompetente. Quem faz a política macroeconômica do país é o governo federal. Incompetente, que não usa, inclusive, a Petrobras como alavanca para a própria economia, cara. Vocês deixaram a Petrobras quebrada. Eu quero aqui sair um pouco disso, porque eu já vi que você vai defender Bolsonaro e vai defender... Você defenderá Dilma Rousseff? Mas eu quero falar aqui de outro assunto também. Dilma Rousseff foi mais quero deixar aqui, Caio, bem claro, até porque foi uma fala sua e do Luciano, principalmente assim... Não existe uso eleitoral, Luciano, dessa política, essa ação que nós fazemos. Porque eu já disse, eu faço desde 2019. Caio, em 2016 eu fui candidato a prefeito dessa cidade. Perdi as eleições. Sim. Paulo César também era o prefeito, perdeu com a candidata dele. Verdade. Tinha um problema lá no Urupiara, do conjunto, que estava travado, não entregava de jeito nenhum e não ia entregar. Eu lembro. As pessoas me procuraram, eu era vereador ainda na época. Todo mundo, quando perde a eleição, naturalmente fica para baixo. Tem problemas, fechar a conta, não sei o quê. Você sabe o que foi que eu fiz? Quando terminou aquela eleição, que as pessoas do Urupiara, que eu sei que seguramente a maioria naquele momento votou, inclusive na candidata de Paulo César, foi ajudar eles a liberar aquele conjunto. O prefeito, na época Paulo César, foi cuidar da vida dele, de fechar as contas, largou lá o pessoal. Eu fui em São Paulo no Banco do Brasil, fui em Salvador no Banco do Brasil, fiz a união, trouxe TV Bahia, fiz o escambau. Sabe por que eu fiz aquilo? Porque eu tenho um compromisso com o povo.
Eu não tenho compromisso com o processo eleitoral. Eu faço política porque eu gosto de política. Eu acredito na política. Se amanhã eu perder uma eleição, Luciano, e alguém bater na minha porta no dia seguinte, eu vou atender aquela pessoa. E se eu puder fazer algo para aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, eu vou fazer. Eu não faço as coisas com motivação eleitoral. Então, eu vou fazer política do gás em 2019, em 2020, em 21, em 22, 23, sendo candidato ou não, ganhando ou perdendo. Então, não é a questão que me motiva. As pessoas aqui dessa cidade que minimamente me conhecem sabem disso. Eu fui o vereador mais votado da cidade em 2012, disputando e sendo ferrenho opositor ao ex-prefeito Paulo César. Porque a população reconheceu minimamente a minha atuação como vereador. Me orgulho e não tenho nenhum problema de assumir isso aqui. Não sou modéstia à parte, não sou pessoa arrogante nem prepotente. As pessoas que me conhecem sabem disso. Mas eu fui um vereador atuante. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Cumpri meu papel naquela casa. Pena que as redes sociais naquela época não eram tão fortes quanto é hoje. Mas eu tenho serviços prestados a essa cidade e não vou me usar de uma situação como essa para estar querendo me fortalecer eleitoralmente para aquela ou para essa eleição. Não, mas a outra coisa que a gente levanta foi com relação... Quero aqui também fazer uma crítica construtiva a você, que é uma pessoa que eu gosto. Conheci você há muito tempo. Gosto mesmo. Você é um cara assim que cresceu na área de comunicação da cidade. Não vou negar que não. As pessoas sabem disso. Divirjo de você do posicionamento político. Mas é uma pessoa de bem. Luciano também da mesma forma, certo? Essa rádio aqui também, vocês construíram. Hoje é uma referência, não só na cidade, como também fora da cidade. O próprio Chico Reis, Gomes, que participam dessa rádio. Agora, eu discordo da fala que vocês fizeram ontem aqui no programa. Porque sabe qual é o problema que a gente está vivendo, Caio, hoje num país gravíssimo? É que a política está ridicularizada. Claro, os políticos têm culpa nisso? Com certeza, tem culpa. Os partidos têm culpa? Com certeza. E quero fazer um espectro de A a Z, da esquerda para a direita. Não, quando você ontem disse, Alagoinhas vai ter 3 candidatos. Um é a candidata da cesta básica, Ludmila. O outro é o candidato do gás, Radiovaldo. O outro, eu acho que Paulo César se viria o safadão, se eu não me engano. Não, o pessoal tá comentando às vezes. Não, Paulo pois César, é. Você sabe disso. Mas o pessoal eu acho que isso é ridicularizar a política. Como separar Ludmila é secretária. E eu tenho no que o povo pensa. Eu tenho toda divergência. Eu tenho toda divergência com o governo municipal aqui em questão. Mas eu acho que a secretária Ludmila merece respeito. Ela é secretária do município. O trabalho da secretaria, entre outros, é distribuir cesta básica. Eu só espero, claro, e acredito que não haja intuito eleitoral na distribuição, nem direcionamento, certo? O próprio ex-prefeito Paulo César, que sou adversário político, nada pessoal contra, também acho que merece o respeito. Tem os defeitos dele, como eu tenho os meus, como Ludmila tem os delas, como Ludmila tem os delas, certo? Cada um tem sua forma de agir, seus defeitos, suas qualidades também, naturalmente. Agora, se for candidato a deputado estadual, eu vou ser pelo meu comprometimento político com as coisas, meu comprometimento político com a transformação social, minha vontade de fazer diferente na gestão pública, minha vontade de fazer com que a política haja para quem de fato precisa. Porque é esse tipo de política que eu defendo há 30 anos. E nunca mudei de lado. Sou esquerda, certo? Saiu um momento do PT, sim, mas sou esquerda, meu perfil, meu viés político é esse. É defender as massas, defender a classe trabalhadora, defender desempregado, defender as pessoas que o poder público muitas vezes não olhou nesse país, nem no plano federal, estadual ou municipal. Então, não serei candidato por causa da ação do gás, que é uma ação política, mas serei candidato, se for candidato, pela minha capacidade e minha vontade de efetivamente representar as pessoas. Agora, como separar o Radiovaldo Costa, naquele momento da ação, do preço justo do gás de cozinha, separar o Radiovaldo Costa, político, do sindicalista, e por que não estaria à frente desta ação um outro diretor do Sindipetro? Mas por que aí eu vou fazer o inverso? Por que eu não posso estar à frente? Só porque eu vou ser candidato? Quer dizer que Ludmila não pode... Vem cá, Ludmila... Não. Ah, sabe por quê? Lá no Barreiro, nós distribuímos. Estavam lá na fila do Barreiro, Caio, tinha quem votou em Radiovaldo,
quem não votou em Radiovaldo, quem gosta de Radiovaldo, quem não gosta de Radiovaldo, quem não gosta do PT, quem não vai votar em fulano. Mas não tinha público lá pra você falar? Sim, mas eu falei sobre a política de preços. Então, em nenhum momento eu falei, sou candidato, vote em mim. Eu falei, esclareci. Eu falei para as pessoas, Caio, aquilo que busquei falar aqui e que infelizmente saiu daqui, inclusive, simplesmente triste e decepcionado. Porque não é um discurso você para mim tá na minha mais alta cota de pessoa esclarecida dessa cidade. Isso aqui não é manchete, não. Você, para mim, é um cara altamente capacitado. Mas eu saio daqui decepcionado porque vi que você desconhece esse tema. Não, você criminaliza. Você desconhece. Você criminaliza. Você vem falar que tem ISS no preço da gasolina. Você criminaliza a questão da gestão da Petrobras. Quer dizer, a gente está tendo todo um trabalho, quando eu falo a gente, o Brasil, tendo um trabalho de resgate, né, da questão da credibilidade da mais importante empresa, né, desse país, que é a Petrobras, que estava desvalorizadíssima, você sabe disso, né? E uma das situações que foram implementadas para tentar resgatar a Petrobras foi um plano, né, de atrelamento à política de preços internacionais, como acontece com outros produtos, que o Brasil, inclusive, pratica compra e venda, as chamadas commodities. Então, o que há aqui é uma divergência com relação ao pensamento sobre direcionamento econômico com relação à Petrobras, que eu respeito agora. A gente tem que botar os pingos nos is, né? Não é bem assim, né? Comparar a Dilma, se você quiser, a gente discutir aqui, você mesmo fala que a política de preço quem faz é o Irã, o Kuwait. Então você vê lá a realidade daquele país, desses países, a realidade do Brasil. Eu coloco aqui outros países que fazem a mesma política de preço que a Petrobras faz, países desenvolvidos. Inclusive o Brasil não é a gasolina mais cara do mundo, você sabe disso. Não. Existem países com imposto. Noruega é a mais cara do mundo. E olhe só para a Noruega. A Noruega é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas por que a Noruega cobra caro da gasolina? Porque a Noruega é uma política para desestimular o uso de carro. A Noruega defende o uso de transporte público coletivo. Eu já estive também a oportunidade de ir na Noruega e vi de perto isso. A Noruega é um país que cobra gasolina caríssima. E é um dos maiores produtores de petróleo. O retorno para o povo, em compensação, e é um país de bem-estar social. Não, país que não tem pobre na Venezuela. Não tem essa classificação pobre na Venezuela não existe. Não existe morador de rua. Venezuela? Não existe. Na Noruega. Não existe pedinte, não existe pobreza na Venezuela, ou na Noruega. Mas enfim, então Caio, assim, eu saio daqui, agradeço o espaço, mas assim, de fato, acho que você, principalmente você que a gente debateu mais, Luciano ficou um pouco mais aqui ao lado, mas assim, sobre a política de preço da Petrobras, infelizmente, vocês estão com a visão completamente equivocada. Isso aqui não é fala política, é fala técnica. Diga, Gomes. Caio, nós não vamos ter mais tempo de falar, porque faltam 3 minutos para encerrar o programa, mas é bom lembrar que a política de preços implantada por Dilma Rousseff foi a de quase congelar o combustível e subsidiá-lo. Isso gerou uma dívida de 100 bilhões de dólares para segurar a inflação. Então, se o Bolsonaro quiser fazer isso, ele pode fazer, mas vai gerar um déficit muito grande e aí ele segura a inflação dessa forma. Então, os economistas, não é unanimidade isso, mas uma parcela muito grande, afirmam que um dos maiores erros da Dilma Rousseff foi tentar controlar a inflação subsidiando o petróleo, não é? Porque quando você dá esse subsídio, você dá para o grande e para o pequeno, ou seja, para o rico e para o pobre. Então foi seguro a inflação às custas do subsídio, que depois ficou claro que foi uma política desastrada aplicada naquele governo. Então, independente de Radiovaldo ficar triste ou não com você, nós temos trabalhado para trazer as verdades. E olhe que a verdade não é absoluta, cada um tem a sua ótica, né? Eu costumo dizer, Radiovaldo, que cada um
vê o mundo de acordo com a sua miopia, tem as conveniências também, tem uma série de fatores, tem as crenças que as pessoas têm. Eu acredito que você seja uma pessoa completamente bem intencionada, mas nunca deixe de lembrar que de gente bem intencionada, e você sabe disso, tem as exceções, o inferno e o cemitério acaba cheio. Adiovaldo, antes de você responder a Gomes, eu gostaria também, além de saudá-lo, saudar a sua presença, a sua maneira aguerrida de defender as suas teses e as suas opiniões, o que faz com que a admiração por você cresça, e você sabe que isso é genuíno, não é papo aqui de tentar agradar o que seja, mas eu gostaria também que, se possível, você me respondesse, porque no dia 20 do mês passado, em São Luís do Maranhão, e no dia 26, aqui em Salvador, o ex-presidente Lula falou algo que me preocupou, inclusive como radialista, como jornalista bastante, que é regular os meios de comunicação. Ele sofreu, inclusive, um reparo por parte do próprio Mário Kertz, que o entrevistava, e, posteriormente, por Zé Eduardo, que também fez considerações a respeito do assunto. Eu gostaria de saber, isso é pensamento único do candidato Lula ou é pensamento do Partido dos Trabalhadores adotar essa política? Muito obrigado, bom dia. Desculpe alguma coisa, Rabelo. 8 em ponto, 12 minutinhos. Não, Chico Reis, você me fez uma pergunta que eu preciso de 1 hora para responder. Eu vou ter que marcar. Não é à toa que ele está na comunicação. Aí é covardia, Chico Reis. No final do programa, você me faz uma pergunta dessa, me imprensou sem querer me abraçar aqui. Mas, Chico, grande abraço para você. Vai ser difícil eu fazer isso. Adoraria que ter um momento que pudéssemos fazer uma entrevista, que você e o Gomes também, sem nenhum demérito aqui aos demais, que Caio é uma pessoa que de fato é verdadeiro. Eu conheci Caio pelo Facebook. Verdade. Aí, ó. Conheci Caio, a gente interagindo pelo Facebook. Mas é bom deixar isso claro para os ouvintes. Atrás, a gente não é inimigo, não é desafeto, pelo amor de Deus. Jamais. A gente discute muito. Então conheci Caio ainda menino, literalmente jovem, adolescente. E a gente vem interagindo, a gente até chegou a conversar algumas vezes pelo Facebook lá atrás, Caio nem pensava em ter programa de rádio, muito menos site, enfim. Depois foi entrando por esse mês, se consolidou, e vocês também estão fazendo parte desse projeto, ajudando. Então, você sabe, Chico, também que é verdadeiro, eu tenho um sentimento por você muito grande. Minha avó gostava muito de você, certo? Minha avó, a mãe de meu pai, Dona Joaninha, votou em você, inclusive, naquela eleição de 88, certo? E eu tenho muito apreço por você, por Gomes também, que conheço há muitos anos, enfim. Mas eu não vou poder responder por causa do tempo, o Caio já tá me futucando aqui. Não, é o Zé Maia, rapaz, tem um Jornal da Manhã, né? Pra eu parar, mas assim, eu sei que o tempo extrapolou, mas gostaria, não é fugindo da pergunta, eu acho que é um tema importante que você coloca, certo? Estou à disposição de outro momento a gente discutir, sai um pouco desse viés. Concordo com você, Gomes, dessa questão do ponto de vista, é verdadeiro. Tem até uma frase muito célebre, que atribuem uns a Paulo Freire e outros a Leonardo Boff, tem que fala o seguinte: cada ponto de vista é visto de um ponto, né? Mas assim, tem uma fala técnica, né? Eu quero fazer aqui a fala técnica, e a técnica não tem jeito, a técnica é técnica, né? Você não tem questão de ponto de vista. O imposto na Bahia é 28%, é técnico. Há 10 anos atrás era 28%, é técnico. A alíquota não aumentou, então, consequentemente, o imposto não aumentou. Não houve aumento de alíquota que o governador poderia aumentar. Isso é técnico, não é viés político da esquerda ou da direita. Mas, enfim, de qualquer forma, agradeço, o tempo já foi embora, Chico, e estou à disposição. Vamos ver, Caio, me dá uma oportunidade aqui outro dia. Só esclarecer sobre o ISS, o ISS é cobrado do transporte do combustível. Mas não é cobrado da gasolina. Mas incide no preço. Sim, mas não cobra da gasolina. Mas estou à disposição. Caio, você tem que me dar uma oportunidade de conversar esse assunto com o Chico Reis. Queria ser até entrevistado por ele, ter esse prazer, Chico, de ser entrevistado por você e falar sobre esse tema, sobre outros temas. Estou à sua disposição
de poder falar, mas de fato o tempo foi embora, voou, valeu, obrigado Chico, valeu Gomes, valeu Caio, Luciano Reis e principalmente quem teve paciência aí de nos ouvir até agora. Estourou de audiência, você pode ter certeza que tem de mensagem aqui, eu vou pedir até perdão para os ouvintes, os internautas. Eu volto aqui depois do programa, mandaram aqui, ó. Olha aí, ó. Mas a gente fica por aqui, velho, o Jornal da Manhã com o Zé Maia, Lindomar Chaves, o Apolo Miranda, a turma boa do jornalismo da Rádio Ouro Negro 100,5. Nós vamos trazer o colocado, inclusive, e diretor do Sindipetro, Radiovaldo Costa. Bom dia. Bom dia, Caio, Luciano, Renato e a você que está aí nos acompanhando pelas redes e também pela Ouro Negro, tanto de Alagoinhas como também de outras cidades. Satisfação estar aqui com vocês nesta manhã de terça-feira. O homem é de televisão agora, viu, rapaz? Agora com o Peru Nossa, Rádio. Comentarista da Bandeirantes. O homem agora tá na televisão, velho. Vou tentar entrar nesse ramo, né? Mas eu não sabia nem que você era economista. Eu fiquei sabendo, não fizeram um portfóliozinho sobre o Radiovaldo Costa, formado em economia. Eu não sabia dessa, não. Por isso que você fala tanto de política de preço da Petrobras. Não, eu falo também por isso. Mas, na verdade, esse projeto da televisão foi um projeto que nasceu há pouco tempo. É uma participação semanal em um programa comandado, né, por Ziel, que é muito conhecido. Inclusive eu estava aqui comentando mais cedo com o Luciano sobre o Ziel, e é uma pessoa da área, né, principalmente dessa área mais policial, mas esse programa ele é diferente, é um programa que busca debater temas diversos, temas mais gerais da sociedade. E, consequentemente, eu acabo entrando, fazendo um comentário, né? Fazendo comentários sobre aquele tema. O primeiro tema, nós acabamos falando sobre a Petrobras, mas teremos outros temas gerais sobre economia, sobre as questões outras, como desemprego, como alta do preço, dificuldades sociais também, enfim. É um projeto que, vamos ver, está sendo interessante participar, uma coisa nova, né? Rádio eu já estava até um pouco mais acostumado. Se eu fizesse rádio, eu teria até mais traquejo. O seu nome já tem rádio. Até por conta da mundo entrevista, né? Que a gente acaba dando. Mas televisão, para mim, foi uma coisa nova, mas ao mesmo tempo foi interessante. Vamos ver o que é que vai dar. É toda quinta-feira na Bandeirantes, inclusive Bahia e Sergipe, viu? Eu não sabia também que a Bandeirantes da Bahia, ela também transmite o mesmo conteúdo para Sergipe. Aí eu lembro de Haroldo, né? Quando chegava, rapaz, uma vez o cidadão, Haroldo, rapaz, eu quero fazer um curso para ingressar no rádio. O Haroldo, rapaz, não venha não, porque eu tô querendo deixar o rádio e você tá querendo entrar. Aí eu lembro do Haroldo. Pois é. Programa quinta-feira, 13h40. Quinta-feira, 13h40, em pauta. Em pauta. Isso. Mas a Adiovaldo, semana passada, a gente aqui comentou, foi até um questionamento de um ouvinte nosso, Pedro de Alagoinhas Velhas, se não me engano. Mandou uma mensagem aqui, uma foto, né, informando sobre aquela ação que foi realizada do gás no Barreiro, a R$50, né, o preço justo, a campanha do preço justo. E aí nessa foto tava uma fila imensa de pessoas, inclusive gente que dormiu na fila, e você do lado fazendo discurso político. Obviamente, questionei aqui no ar, né, se seria a campanha do Sindipetro ou seria do pré-candidato a deputado estadual, Radiovaldo Costa. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu queria que você me esclarecesse. Essa campanha do preço justo é da Petrobras ou é do Radiovaldo Costa? Vamos lá, Caio. Assim, primeiro que dizem que brasileiro tem memória curta. Eu, Caio, quando estudava, para mim a matéria principal, a que eu mais me dedicava e a que tirava melhores notas, foi história. Porque é importante, né, você guardar os momentos, né, você entender o que está acontecendo, até porque as coisas não acontecem do acaso. Mas tem esse ditado que fala que brasileiro tem memória curta. Fica parecendo que essa foi a única ação do preço justo em Alagoinhas. Não foi. Nós já fizemos em 2019 duas, 2021 e agora 2021. Não tem nenhuma novidade. A primeira ação que nós fizemos foi em 2019 na Santa Terezinha, na Supergás Brás, 250 botijões ao preço justo. Depois fizemos no Mangalô, na Brasil Gás, se eu não me engano, 150 botijões a preço justo. Depois fizemos no Petrolar, na Brasil Gás, mais 100 botijões já em 2020. E agora,
retomamos aqui em Alagoinhas, no Barreiro. Ou seja, essa ação não é uma novidade. Ela já acontece em toda a Bahia e no Brasil desde 2019. Então não pode se fazer. Olha que tínhamos antes a eleição de prefeito, que eu não era candidato, vocês sabem disso, certo? Então não tinha vinculação política nenhuma. Não tem vinculação. É uma ação do Sindipetros de todo o Brasil, que surgiu em 2019, em um encontro que fizemos, ainda não tinha pandemia presencial lá no Rio de Janeiro, quando um companheiro nosso do Rio já tinha toda a crítica e a cobrança acerca da questão da política de preço da Petrobras, e esse companheiro disse, rapaz, por que a gente não estuda qual é o preço justo, né, sem a política de preço da Petrobras, e vende esse botijão com subsídio para a população, para a gente fazer a fomentação do debate da política de preço da Petrobras. Resultado, foi uma coisa que no primeiro momento todo mundo achou estranho. Começamos a fazer as primeiras, resultado deu certo. Vou dizer aqui para você, para Caio e para Luciano. Não, então pronto, resumindo, é uma campanha da Sindipetros. Dos Sindipetros do Brasil. São 13 sindicatos filiados à FUP, que é a nossa federação nacional, que faz isso em todo o Brasil. E se vocês, para vocês terem ideia, Luciano e Caio, por conta dessa ação que a gente já realiza aqui na Bahia desde 2019, quando começou as primeiras no Brasil, certo? E não tinha eleição de deputado, não tinha eleição de prefeito, nada. Seguramente, só na televisão, eu já dei pelo menos umas 15 entrevistas. Porque o objetivo da ação, claro, primeiro, beneficia um público pequeno, né? A gente não tem condições de beneficiar um público grande. Então, no Barreiro, foram beneficiados até um número bem maior. 300 pessoas foram beneficiadas no Barreiro. Mas o objetivo, além daquele benefício pontual, né, que é importante para aquelas pessoas que estavam lá no Barreiro, o benefício maior que traz aquela doação, aquela ação, é você promover o debate sobre a política de preço. A população precisa entender por que o botijão está sendo vendido a R$100. Por que a gasolina está sendo vendida a quase R$6,20, R$6,10 e até em alguns locais a R$7. A população precisa entender que isso pode mudar, que isso não é novo. Precisa combater, e vocês sabem, eu gosto muito da entrevista em rádio, porque isso aqui, o telefone, né, que quem está acompanhando o vídeo, está vendo eu levantar o telefone, é muito importante. Mas, infelizmente, o Luciano está aqui com o WhatsApp dele aberto, e eu estava aqui no meu estante. Hoje, rede social, e principalmente o WhatsApp, infelizmente, é fonte de mentira, é fonte de fake news. Certo? A velocidade e a força da mentira que circula hoje nas redes sociais é violenta. E eu não vim aqui no programa desse com vocês, que são pessoas que eu conheço, respeito, para mentir. Eu vim aqui para discutir, inclusive no aspecto do preço de combustíveis, fazer uma fala técnica. Não vou fazer fala política. A culpa do preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel tá do jeito que tá, é do governo federal. E eu discuto. Eu quero discutir isso. Não é imposto, é balela, papo furado, fake news, mentira. E eu discuto isso de forma contundente. Não é fala de um petista contra Bolsonaro, que eu tenho todas as questões contrárias desse governo. É fala técnica. Quanto é o ICMS da gasolina hoje, dia 21 de setembro, Caio? Na Bahia, 28%. Isso. E quanto era esse mesmo imposto, ICMS, em 2018, quando o Temer era presidente? 28%. E quanto era esse mesmo percentual da gasolina? Veja só. Os valores que compõem o combustível não é só ICMS. Veja só. Não, eu vou chegar lá. Petrobras, não, eu vou chegar. Mas então, eu quero que me ajude. Mas eu quero. O que é que rola aí na rede social? Que o ICMS é culpado pelo imposto, pelo aumento da gasolina. É claro que é percentualmente falando. Não, vou chegar. Olhe minha fala. Diga. Em 21 de setembro de 2018, qual era o percentual do ICMS? 28%. Mas é percentual. 21 de setembro de 2015, percentual. Dilma presidente. 2015, quanto era o salário mínimo? Dilma presidente. 2015, quanto era o salário mínimo? Dilma... Se eu boto 28% em cima de R$800, Caio, e 28% vou chegar lá, Caio. acima de 1.200, Caio, o que é que vale mais? Só. Vou chegar lá. É o mesmo percentual. 2015, quanto era o ICMS? 28%. Sim. Você tem uma empresa de comunicação, legítimo, Luciano também tem, vocês pagam ISS. Sim. Certo? Vocês emitem nota fiscal para alguém que cobre o seu serviço.
Renato também faz a mesma coisa. O ICMS o ISS é 5%. Sim. Se eu emito uma nota de R$1.000, sim, o ISS é 5%, sim, R$50. Sim. Se eu emito uma nota de R$2.000, 5%, R$100. Mas os valores... o imposto aumentou, a Prefeitura de Alagoas aumentou o imposto? Não, mas é 5%. A arrecadação agora, aumentou. Não, eu estou falando de alíquota. E eu estou falando de arrecadação. Aí a diferença de quem é de advogado para quem é economista. Imposto só aumenta quando aumenta a alíquota. Não quando aumenta o valor. Não, porque o valor... O imposto aumenta quando dá no bolso. É por isso que a diferença, de novo, advogado geralmente não é bom em exatas. Tem dificuldade com exatas. Entendeu? Porque 5% é 5%. Quem ganha 1 milhão, 5%. Quem ganha 1.000, 5%. Agora, se quem ganha 1 milhão paga 1% e quem ganha 1.000 paga 5%, quem está pagando menos, não é quem ganha 1.000, é quem ganha 1 milhão. Porque 1% de 1 milhão é uma coisa, 5% de 1.000 é outra. O problema é a alíquota. Por que com Dilma a alíquota era 28% e a gasolina era 13,20%? E por que agora é 28% e a gasolina passou para 6%? Olha, eu vou lhe explicar aqui agora. Peraí, eu vou para um rápido intervalo, são 7h30. Aliás, quem tá ouvindo, viu, Caio? É Piaba. É Piaba, tá ouvindo? Pronto. Piaba, manda um abraço aí para você, aqui. Piaba. Piaba que não é aquelas pititingas. Não é. Eu vou para um rápido intervalo comercial aqui, os nossos patrocinadores, mas na volta o pessoal já viu como é que vai ser o debate, né? Vai ser um debate bom, debate bom. Debate bom, debate construtivo. É 2 minutos.